Salve, salve galera, eu sou o professor Thiago de Geografia do canal Mundo Geo. E juntos vamos entrar agora em mais uma videoaula, dessa vez para falar aí sobre os tipos de colonização, né? Colonização de povoamento e colonização de exploração. Ambas ocorreram aqui no continente americano, né? Nós temos aqui no Brasil uma colonização de exploração, mas nós vamos ver que nos Estados Unidos vão ocorrer os dois tipos de colonização. E aí, vamos tentar responder uma pergunta. Será que, se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, nós agora estaríamos em uma outra situação? Talvez uma situação de um país mais desenvolvido? Então, acompanhem a aula e vamos responder aí, tentar responder essa questão, ok? Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos tentar diferenciar os dois tipos de colonização. A colonização de exploração, como o próprio nome diz, né, a intenção principal era explorar, era retirar o que interessava, principalmente aí eu estou falando dos povos europeus, né? Então, eu retiro da colônia, daquele local dominado e levo lá para o país europeu, ok? Então, eu tinha a seguinte situação. Normalmente, quem vinha para cá era quem tinha muito dinheiro. Para cá eu estou me referindo à colonização do Brasil, ok? Então, vinham para cá os nobres que tinham aí muitas posses, muito dinheiro. Então, tomavam grandes porções de terra, foram os primeiros latifundiários, certo? Então, tinham grandes porções de terra. Primeira característica, né? A presença de latifúndios, grandes extensões de terra. Segunda característica, aos europeus interessavam somente alguns produtos tropicais, que eles não tinham tanto lá na Europa. Então, a monocultura começou a vigorar, porque a partir do momento que eu cultivo um único produto que me interessa lá na Europa, né, eu posso produzir maior quantidade, então eu posso atender o mercado consumidor, né, no caso os europeus, certo? Uma maior quantidade de produtos, ok? Então, segunda característica, monocultura, plantação de um único produto. E toda a produção aqui tinha um destino certo, era voltado para o mercado externo. Então, terceira característica, produção voltada para o mercado externo. Não era voltado para atender as necessidades da população brasileira, ok? E quem trabalhava para esses nobres, eu tinha um trabalho escravo, né? Então, os escravos trazidos aí à força do continente africano vinham para essas fazendas para trabalhar e para produzir para esse nobre. Então, quarta característica, uso do trabalho escravo, certo? E aí eu começo a pensar nos reflexos de toda desse tipo de colonização, certo? Se eu tenho um trabalho escravo, né, após a abolição da escravatura, o que vai acontecer com essas pessoas? Será que o governo foi atender às necessidades, né, que existiam dentro aí dessa população? Ou não, eles simplesmente foram abandonados, ok? E aí eu já tenho uma situação de desigualdade social, um início de desigualdade social. Eu também tenho uma visão preconceituosa, onde o branco via o negro como alguém inferior, certo? E aí eu também já começo a pensar no início de um racismo, certo? Existente por conta dessa situação. A produção voltada para o mercado externo, né, nos deixava muito dependentes das metrópoles, porque as metrópoles impunham que nós não poderíamos nos industrializar, não poderíamos produzir produtos manufaturados em grandes quantidades. Então nós levávamos para a metrópole as matérias-primas produzidas aqui, né, e comprávamos produtos manufaturados. Então essa dependência da metrópole também se estende, né, e gera um reflexo negativo para aquelas colônias de exploração, certo? O latifúndio, a grande concentração de terras, né, isso aí gerando também uma questão da desigualdade social, ok? Então, vamos agora analisar a colonização de povoamento.
E aí, pessoal, mais um momento de descontração para dar aquela relaxada, né? Com todo esse estudo, né? É necessário um período para você relaxar. Então, preparem-se, ok? Qual é o único animal que tem patas na cabeça? É o piolho. O piolho tá ali com patas na... Enfim, vamos lá. Por que que o namorado da barata é tão engraçado? Porque ele é um barato. E o que que o jockey faz? Primeira coisa que o jockey faz quando começa a chover. Não sabem? Tira o cavalinho da chuva. Tira o cavalinho, ele é jockey, né? Ele trabalha com um cavalo. Enfim, ok? Vamos lá. Bom, na colonização de povoamento, as pessoas que normalmente, né, migravam para essa região, pensando aí Estados Unidos, a parte central, nordeste dos Estados Unidos, tá? Muitas pessoas não eram aquelas pessoas mais abastadas, né? Não havia tanto interesse por parte dos ingleses de tomar aquelas terras, porque eu tinha um clima muito parecido com o da Inglaterra. Então, o que eu ia produzir lá que eu não poderia produzir na Europa, certo? Então, não havia tanto interesse. É claro, eles tinham uma intenção de tomar as terras, certo? Para que nenhum outro povo invasor, estrangeiro, pudesse dominar aquelas terras. Então, várias famílias foram mandadas para aquela região, certo? Para que elas pudessem povoar e assim garantir aquelas terras para os ingleses. Não que houvesse um grande interesse econômico. Bom, agora vamos às características. Essa população, como eu disse, grande parte não era uma população tão abastada, então as terras que eles tomaram eram pequenas terras, pequenas, médias terras, ok? Então eu já não tenho questão do latifúndio. Pequenas e médias fazendas, primeira característica. Segunda característica, a população que foi para lá muitas vezes foi com a sua família, né? A ideia era desenvolver a região para dar suporte e atender todas as necessidades que aquela família precisasse, ok? Então, e como não havia interesse dos europeus em tomar, em recolher o que era produzido ali, eles podiam produzir internamente, certo? E negociar internamente. Então a produção deles era voltada para o mercado interno, não para o mercado externo. Havia um interesse de se desenvolver, certo? A partir do momento que eles tinham que pensar em formas, em meios de se sustentar, havia um interesse de se desenvolver. Então, segunda característica, produção voltada para o mercado interno, tá? Existiam escravos na região, existia dinheiro para comprar escravos. O trabalho era um trabalho assalariado, terceira característica, né? Então as pessoas, de certa forma, se motivavam a trabalhar cada vez mais, certo? Se motivavam a acumular, coisa que o escravo não fazia, tá? É óbvio, não tinha nem como, tá? Então, terceira característica, trabalho assalariado, tá? Quarta característica, policultura. Então eles produziam diversos tipos de produtos, né, que era justamente para que eles pudessem fazer as trocas e se abastecer. Então eu não tinha a plantação de um único produto, tá? Então a policultura, quarta característica. Nos Estados Unidos, como eu disse, né, a região central e nordeste foi colonizada com um tipo de colonização de povoamento, mas o sul não. O sul ele foi colonizado, né, como foi colonizado aqui o Brasil. Todas as características que nós tivemos aqui no Brasil, da colônia de exploração, né, existiram no sul dos Estados Unidos. Então eu tinha escravos, eu tinha uma desigualdade social muito grande, né, ao término aí da escravidão, né, e com o passar do tempo, as marcas do preconceito ainda existem e são fortes no sul dos Estados Unidos, ok? Então, respondendo à pergunta do começo da aula, será que se nós fôssemos colonizados
pelos ingleses, nós estaríamos em uma outra condição? A resposta, ela parece ser muito clara, não, né? Não, porque o tipo de colonização não tem nada a ver com povo, né? Tem a ver com interesses, certo? Eu tinha interesses ligados a uma área mais quente, né? A uma área tropical, certo? Que atendiam às necessidades dos europeus. De forma alguma, os ingleses se diferenciaram dos portugueses quando tomaram o sul dos Estados Unidos, certo? O máximo que poderia acontecer é o quê? Talvez se nós dominássemos bem o inglês, né? Se isso, para quem está assistindo, seria uma grande mudança, tudo bem. Mas falar que o Brasil seria um país desenvolvido simplesmente pelo fato de sermos colonizados pelos ingleses, não, ok? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham entendido aí a questão dos dois tipos de colonização e como eles mudaram a vida, né? Tanto de brasileiros, quanto de ingleses, quanto de argentinos. Enfim, esses são os dois tipos de colonização. Pesquisem, vejam, né? Aquele país que você está pesquisando, que tipo de colonização que ele teve, de exploração ou de povoamento. E aí você já consegue, com essas características, deduzir os reflexos que houveram para aquele povo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, deixe o seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima videoaula.